Hoje eu vou ensinar você a pintar um quadro com flores rosa em um vaso azul. Eu sou Margarete Valtrich e eu sou artista plástica e professora de pintura. Eu disponibilizo toda semana vídeos novos para vocês aqui no canal, por isso se inscrevem aí no canal, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu disponibilizei um curso onde eu ensino a pintura em tela para iniciantes. Aqui na descrição do vídeo está o link para o meu curso e vocês podem acessar, as aulas já estão disponíveis para que vocês possam aprender comigo a pintar paisagem, a pintar florais, a pintar abstrato e a viver de arte. Um bônus precioso ensinando a precificar nossas artes, que é onde mora o perigo, né? A gente investe, a gente trabalha, a gente faz tudo com amor, mas a gente quer viver da nossa arte. Então eu ensino como fazer isso, como nós precificarmos o nosso trabalho, como nós ajustarmos os preços, se é uma loja virtual, se é uma venda presencial, se é uma exposição. Cada local desse tem um preço diferenciado que a gente deve proporcionar para o nosso cliente. São custos adicionais envolvidos ou menos custos, frete ou não. Tudo isso é balançado e aí a gente nunca sai perdendo, a gente consegue lucrar, consegue viver da nossa arte. E isso eu ensino no curso. Aqui na descrição do vídeo está o link para que vocês possam acessar, conhecer quantas aulas está envolvido, quantas horas, quantos vídeos e os valores, todos os detalhes estão aqui no link na descrição do vídeo. Acessem aí para conhecer o meu curso. Vamos à aula então? Vou ensinar vocês a pintar um quadro com flores rosa dentro de um vaso azul. Vou dar o início desde o desenho para que vocês possam acompanhar o passo a passo junto comigo e pintar. Se vocês pintarem essa arte, compartilhe a foto comigo lá no grupo do Facebook. Eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, do meu grupo do Facebook. É um grupo gratuito e é aberto para quem quiser compartilhar o seu trabalho, para que eu possa ajudar você onde você necessita de algum aprimoramento. Fique à vontade para conversar, o grupo é aberto para que todos possam participar e a gente possa trocar ideias, a gente possa aprender uns com os outros e eu possa ajudar vocês onde vocês precisam. Também vocês podem dar sugestão de vídeos novos para o canal. Então o grupo é nosso. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e sinta-se à vontade para se comunicar comigo. Vamos à aula, vou passar os materiais para vocês, as cores de tinta, vou usar tinta a óleo hoje nessa pintura. Então aqui nós começamos o nosso trabalho. Eu estou usando um projetor, onde eu estou colocando o desenho na tela, projetado através de uma lâmina de acrílico, onde eu faço o desenho e projeto na parede, direto na tela. Se você não tem um projetor, você pode fazer um desenho à mão livre. É um desenho simples, eu vou deixar para vocês o risco desse desenho lá no grupo do Facebook. Aqui na descrição do vídeo tá disponível para vocês. Eu vou usar tinta a óleo e óleo de linhaça para dissolver a tinta, para tornar ela mais fluida, para deslizar com mais facilidade. E os tons são verde veronese, branco, azul hortênsia e gris neutro. Aí eu me desço o pincel nesse óleo de linhaça e com o gris neutro misturado com um pouquinho de branco, começo a preencher todo o fundo aí em volta dessas flores. A gente espalha bem a tinta para tornar bem suave esse fundo. Essa é a primeira camada, onde a gente vai formar a base aí para depois, posteriormente, a gente fazer uma outra mescla de tons por cima desse. Aí a gente vai usar a espátula, mas essa primeira camada usando o pincel e óleo de linhaça, a gente vai usando um pouquinho de branco e um pouquinho de gris neutro e vai espalhando bem a tinta aí. A parte da esquerda, a parte mais iluminada, a gente acrescenta mais branco, a parte da direita, mais escura, a gente põe mais gris. E assim a gente vai colocando um pouquinho de azul hortênsia aqui nas bordas das flores. Eu estou usando um pincel bem largo com cerdas macias. A minha tela é 60 por 80. Aí você usa o pincel que você tiver disponível aí, porque nesse momento a preocupação não é com o pincel, né? É apenas espalhar a tinta, porque é uma base de fundo, né? Então qualquer pincel que a gente tiver à mão aí,
de acordo com o tamanho da tela que vai usar para pintar. Pode usar um pincel menor ou maior. Essa tela é o tamanho médio, né? 60 por 80. E rapidamente, com um pincel largo, com um pouco de óleo de linhaça, a gente espalha essa camada fina de tinta, né? Para dar esse fundo, essa base, para a gente começar o nosso trabalho. Bem suave, usando azul hortênsia aí, misturando com branco e um pouquinho desse lilás, formando essa mescla de tons aí, conforme a gente vai descendo aí em direção ao vaso. Acrescento um pouquinho de verde veronese a essa mistura e sigo preenchendo esse tom logo abaixo aí, entre a alça do vaso e o lado esquerdo do vaso, entre meio a todas as flores aí. A gente preenche com esse tom de verde veronese misturado com um pouquinho de branco e um pouquinho de lilás. Aí no meio das flores também usamos esse verde veronese puro e preenchemos também todo esse lado direito aí no meio das flores. Se gosta de pintura, quer aprender mais? Toda semana eu estou postando vídeos novos aqui no canal. Se inscreva no meu canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação. E assim você vai estar por dentro de todas as postagens, de todas as aulas que eu disponibilizo, ensinando a pintar várias situações, abstrato, floral, paisagens. Já tem muitos vídeos no canal, você pode fazer aí um Margaflix, navegando nos vídeos que eu deixei disponíveis aí para vocês assistir e aprender a pintar junto comigo. Caso você pinte alguma das artes que eu disponibilizei, você tem o grupo do Facebook, que está na descrição do vídeo, o link para vocês acessar o grupo do Facebook, é onde eu adiciono todos os amigos e amantes das artes para que a gente possa conversar sobre pintura e onde vocês podem compartilhar a sua arte. Agora, usando esse tom de gris com um pouco de lilás e um pouco desse verde veronese, eu preencho essa parte da mesa onde o vaso está depositado. Usando o óleo de linhaça para que a tinta escorregue melhor, a gente vai puxando na horizontal, uma vez que você colocar a mesa onde está depositado o vaso. Então a gente puxa o pincel sempre na direção do objeto que a gente está pintando. Como uma base plana, a gente puxa da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E agora, usando o verde veronese, mesclo com esse lilás que já está depositado, formando um outro tom. E aqui na base do vaso, eu uso um tom, eu já misturo um pouco mais de branco, né, nesse tom. E deixo mais clara essa parte central onde o vaso está. Eu faço uma fundição entre os tons, para não ficar uma separação aí, não fica bonito nem fica bem apresentável, né? Então, todos os tons que a gente deposita, a gente tem que fazer uma fundição. E aí a gente pega o pincel bem na pontinha e com a mão bem leve, a gente espalha essa tinta fazendo uma mescla. E agora, usando o azul, você pode usar o azul da Prússia, pode usar o azul da Lucianina, o azul cobalto, qualquer um desses tons você pode misturar com aquele que já está no pincel, no branco do pincel, um pouquinho de verde veronese, e aí faz essa mescla de todos os tons que estão aí nessa mesa. E rapidamente a gente já tá com todo o nosso fundo preenchido aí. Nós estamos usando tinta a óleo. Essa tinta ela tem uma secagem mais lenta.
E é uma tinta boa pra gente fazer esse tipo de fusão, porque tu não precisa trabalhar com pressa. Você pode ir gradativamente fazendo a mescla. E aqui, usando o azul ftalocianina, eu começo a preencher todo este vaso. Eu vou preencher todo esse vaso com esse mesmo tom e depois a gente só acrescenta as luzes e sombras. Eu acho mais prático fazer assim. E a gente preenchendo todo o vaso com um tom só, depois fica mais prático da gente adicionar os tons mais escuros e os mais claros, dando volume ao objeto, uma vez que é um vaso redondo, para ter uma dimensão 3D, a gente acrescentando tons mais claros e mais escuros, a gente vai formar aí o volume. E aí a gente aproveita para fazer esse fundo agora, e depois a gente acrescenta os outros tons na próxima etapa. Deixe seu comentário, deixe sua curtida, compartilhe com quem gosta de pintura, que quer aprender mais. Sinta-se à vontade para entrar no meu grupo do Facebook, aqui na descrição do vídeo, onde eu vou deixar o risco do desenho, para que vocês possam também fazer o desenho e também pintar junto comigo. Compartilhe a foto lá no grupo do Facebook para que possa ver e ajudar vocês em algum ponto que seja necessário, algum aprimoramento da arte. Agora, usando o lilás misturado com esse azul ftalocianina, eu formo esse ponto mais escuro aqui ao lado do vaso e termino de preencher essa parte do fundo, fazendo uma fusão com esse verde que já está ali. Eu começo a acrescentar um pouco desse verde nessa mistura de azul e lilás, para formar um tom parecido ao que já está ali e mesclar. Assim como a gente fez na mesa, a gente mescla os tons dessa parte acima da mesa. Eu sigo dando batidinhas para fundir os tons. Uma vez que a tinta está úmida, fica fácil a gente fazer essa mescla. Conforme a gente vai subindo, a gente vai clareando o tom. E conforme a gente vai descendo, vai escurecendo o tom em direção à mesa. Formando esse lado de sombra aí na base, próximo da mesa. Acrescento um pouco mais de verde a essa mistura clara que tem aí em meio às flores.
Feita essa parte do fundo, agora vamos partir para preencher o preenchimento das flores. Eu vou usar o magenta, o rosa escuro e o rosa claro e o carmim e o branco. Começo usando o magenta puro, preencho toda a base dessas flores aí ao pé do vaso. Estou usando um pincel um pouco menor, também de cerdas macias. Poderia tranquilamente continuar com aquele pincel, só que teria que limpar bem o pincel, porque o verde misturado com magenta, ele forma um tom escuro, e daí ficaria difícil da gente conseguir fazer o tom rosa depois sobre esse tom escuro. Então é melhor a gente ou limpar bem o pincel e usar o mesmo, ou pegar um outro pincel e preencher aí as flores com um pincel limpo. Eu sigo preenchendo todas essas flores, toda a base delas. Pode ver que são flores com bordas irregulares. E aí eu sigo preenchendo todas essas flores com esse magenta. E depois a gente vai fazer, assim como a gente fez no vaso, que a gente preencheu tudo numa cor só, depois a gente passa a dar a luz e a sombra, usando tons mais claros e mais escuros. E daí dessa maneira facilita a nossa pintura. Agora com o rosa escuro, eu começo a formar aí o desenho das pétalas. Sobre esse magenta, ele acaba se mesclando, né? A gente forma as bordas das pétalas aí onde ela tem pontos mais claros. Vai assinalando, e formando um volume na flor. Esse tipo de arte não é aquela arte com aquelas flores super desenhadas, cheia de bordas e detalhes. É um tipo de flores mais abstratas, com linhas irregulares, de formas que não é necessário que a gente seja um exímio pintor de florais para que a gente consiga fazer essa arte. A beleza dela está nos tons variados de azul com rosa. E justamente está na desconstrução. A beleza dessa arte está na desconstrução. A gente não se preocupar muito com fazer coisas muito perfeitinhas, muito organizadinhas. Ele é um quadro com uma arte mais bagunçada. É mais gostoso de fazer porque tu fica mais livre para criar pétalas novas, para criar bordas novas. Tu não precisa ficar presa a um desenho, tu fica mais livre para inventar, para criar, para formar luz, para formar sombra. E isso, para quem está começando, é muito melhor do que pintar uma arte que ela é muito engessada. Tu sofre para ficar formando aquelas bordas muito bem desenhadas, muito bem delineadas. Tu não tem liberdade nenhuma de criar nada. E quando tu vai pôr na parede, parece que não foi você que fez, porque não tem nada que demonstre assim que houve criatividade, é tudo uma cópia, né? Então eu prefiro fazer esse tipo de arte e deixa a gente mais livre, mais à vontade para trabalhar, para criar, para usar tons novos, para usar o pincel, para usar a espátula. E aí a gente fica viajando nessas cores todas.
Agora, usando a espátula e o azul da Prússia, junto com esse verde veronese, eu formo uma mescla aqui da esquerda para a direita, dando pequenas puxadinhas para escurecer o tom aqui na parte esquerda da mesa, e da parte direita eu uso o roxo misturado com um pouquinho de branco e um pouquinho de verde veronese, para deixar essa parte central mais clara. Então, a gente escurece as bordas, tanto da esquerda quanto da direita, e aí a gente consegue formar aí uma mescla de tons, agora usando o verde veronese, o verde esmeralda e o branco, e vou puxando aí as folhas que estão entre meio essas flores. Com a espátula a gente consegue um efeito aí bem interessante. Como essa arte é uma arte livre, né? Então a gente pode... Se você não domina o uso da espátula e se sente mais vontade com o pincel, tranquilamente você pode fazer isso com o pincel. Eu faço com a espátula porque eu gosto do efeito que a espátula produz e acho até mais rápido usando a espátula. Eu tô usando aqui uma mescla do tom carmim com verde esmeralda e dou pequenas batidinhas aí, formando um tom escuro entre meias flores e na parte da base aqui, à esquerda do vaso e à direita também. A gente, quando quer que a luz acenda, em vez de a gente começar a colocar cor clara na tela, a ciência está em a gente acrescentar cores escuras ao lado da sombra. Aí o claro aparece mais. Agora eu formo uma cor escura usando o carmim e um pouco do azul tolocianina, e eu formo os miolos das flores. Faz um miolinho escuro do lado, na parte central da flor, e também nas áreas de sombra, como aqui à esquerda da flor. E agora eu pego de um lado só da espátula uma mistura de branco com aquele rosinha claro e começo a delinear as pontas, as bordas das pétalas dessas flores, que elas têm uma incidência de luz nas bordas. Então a parte central fica bem escura, bem rosa, e a parte das bordas fica bem clara. Em momentos eu uso branco puro e em momentos eu uso um branco misturado com rosa. E aí vai fazendo detalhes nas bordas das pétalas de todas as flores. Vai observando e vai colocando um pouquinho de cor clara nas bordas dessas flores e vai dando uma puxadinha em direção ao centro. Sempre coloca um pouquinho de cor na parte central e puxa em direção ao centro. E assim a gente vai criando essas luzes e sombras nas pétalas e vai tornando o quadro cada vez mais bonito. Então é bom a gente fazer uma etapa, dar uma paradinha, observar de longe onde a gente quer acrescentar mais algum detalhe. Agora eu pego o branco e dou uma iluminada nesse vaso, na borda dele, com branco puro, e na parte central também. E na alça do lado esquerdo, ali onde reflete a luz. No bojo também dou uma puxadinha de branco. Agora com verde esmeralda e um pouquinho de amarelo, eu dou uma iluminada nas folhas. Vai observando onde vê que você gostaria de ter mais folhas claras, vai acrescentando um tom de verdinho claro aí no meio dessas folhagens, em meio às flores. E aí agora segue fazendo as pétalas, clareando as bordas das pétalas das flores do alto do vaso. Uma por uma você vai observando, vai colocando o miolo escuro, com aquela mistura de carmim
e um pouco de azul da Prússia ou um azul fitolucianina. E aí cria um miolo escuro e umas bordas claras. Dessa forma a flor ganha profundidade, ganha volume e vai ficando cada vez mais bonita a nossa arte. Como disse, eu estou usando a espátula porque eu acho mais prático. Mas se você se sente mais seguro fazendo isso com o pincel, pode fazer tranquilamente com o pincel. Só que com a espátula eu consigo fazer com o quadro ainda úmido. Porque cada espatulada que eu dou, eu limpo a espátula. Tem que se manter sempre um papel, toalha, ou um papel higiênico, ou um pano, para ir cada espatulada que tu dá no meio, aí onde você toca nesse verde, para não puxar o verde para cima do rosa, você limpa a espátula. Aí quando vai pegar mais tinta, limpa a espátula antes de pegar mais tinta, para não misturar o verde com o rosa, para não estragar o colorido das flores. Claro que se a gente fizer quando o verde já estiver seco, bem melhor, porque daí você não tem essa preocupação. E com o pincel é mais difícil ainda, porque tu não tem como limpar o pincel totalmente e retirar toda a tinta com facilidade, assim como a espátula, né? Então é mais fácil a gente ir depositando as tintas e limpando a espátula com mais facilidade. Por isso que eu me acostumei bastante a usar a espátula. Me treinei a usar ela, porque além dela dar um relevo bonito no quadro, ela deixar interessante a arte, ela também tem essa facilidade que a gente pode fazer todo o trabalho com a tinta do fundo úmida e sem essa preocupação que com o pincel a gente não consegue. E assim a gente iluminou todas as nossas flores. Colocamos o miolo escuro e formamos a claridade das pétalas. Está quase pronta a nossa arte. Então está pronto o nosso quadro. Agora é só deixar secar a tinta, como se trata de tinta óleo, vai ter uma secagem mais lenta, dentro de uns 15 ou 20 dias que você vai poder embalar ele e enviar para o seu cliente, caso seja uma venda. Caso você vai apenas decorar a sua parede, é só pendurar na parede e deixar a arte secar. Gostou da aula? Dá o seu joinha aqui. Quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você achou, qual é a sugestão de novos vídeos para o canal, o que você gostaria de aprender mais. Também acesse o meu grupo do Facebook, o link está na descrição do vídeo. E o meu curso também está aqui na descrição do vídeo, o link para vocês acessar e aprender junto comigo. Até o próximo vídeo, um abraço e obrigado por você ficar até o final.